parte 2 do vídeo. Então, apenas resumindo o finalzinho da parte 1, é que cada material é constituído de um arranjo atômico ou arranjo dos átomos que, de acordo com como eles se combinam, se arrumam, se organizam, nós temos propriedades mecânicas diferentes. Então, as propriedades mecânicas são dependentes das microestruturas internas dos materiais. Então, microestruturas internas, nós conhecemos aí a austenita, mãe de todas, ferrita, e aqui a perlita, que é uma mistura aí de ferrita mais cementita. Então, aqui eu fiz tentei fazer um esqueminha que a gente conseguisse enxergar o seguinte. Esse aqui é não, isso aqui também vai ficar até talvez mais complicado se eu explicar o gráfico. Vamos tentar enxergar o seguinte. Aqui nós temos o gráfico da temperatura e aqui nós estamos vendo que conforme há um resfriamento, eu tenho mudanças de fase. Mas para que eu consiga ter mudança de fase, eu preciso formar a fase mãe de todas, que é chamado de austenita. A fase mãe de todas, a austenita, ela se forma a partir de temperaturas que variam, obviamente, de material para material. Mas vamos colocar aí do aço comum, o aço de baixa liga, em torno aí de 720, 30, em alguma coisa por aí. Então, vamos falar que existe uma temperatura que, a partir desta temperatura, se forma uma microestrutura que, a partir do resfriamento dela, se formam todas as outras microestruturas. Então, todas as microestruturas partem de uma microestrutura chamada de austenita. Esta austenita é a mãe de todas, é dela que sai a ferrita, é dela que sai a perlita. Então, o aquecimento vai fazer com que a temperatura vá aumentando até chegar numa temperatura crítica. Quando chega nessa temperatura crítica, observa-se então a formação da austenita. Ela se forma a partir de uma temperatura, aqui, ó, tá vendo? Ó, 750 seria aqui, então está entre 700 e 750. Vamos chutar aí 725, 727, 723. Há variações conforme a composição química do material. Então, a partir da austenita, você vai resfriar esta microestrutura e haverá uma mudança da parte interna do material. Então, eu faço um resfriamento e, a partir desse resfriamento, eu tenho ferrita. E, a partir desse resfriamento, eu tenho perlita. Então, notem que todas as vezes que se aquece e resfria, dependendo da temperatura, se modifica a estrutura interna do material. Vamos mostrar aqui, ó. Aqui nós temos o resfriamento, que vai acontecer desta zona crítica, dessa região crítica, dessa temperatura onde nós temos a formação da austenita. Então, notem aqui, ó, a formação da austenita, o resfriamento. Aqui nós temos uma área ou uma zona que nós temos a formação da ferrita e ainda a austenita. E resfriando mais ainda, nós temos a formação da perlita, que significa ferrita mais cementita. Nós temos dele aqui. Então, nós estamos vendo que, a partir da austenita, foi criado uma região de ferrita
e foi criada uma região de perlita. Então, com todos esses nomes aí, ferrita, perlita, austenita, guardem que a austenita, mãe de todas, é formada quando se aquece um material acima de 700 e poucos graus Celsius, forma a austenita. E aí, como o resfriamento será feito, vai determinar a formação ou de ferrita, ou de perlita, ou de martensita, ou de, dependendo da microestrutura que se deseja obter. Aqui é uma tabelinha que mostra para a gente o nome da microestrutura e aqui a sua respectiva dureza. Então, notem que a austenita ela pode ser transformada em ferrita, ela pode ser transformada em perlita, e aí a perlita, aqui ó, perlita é ferrita mais cementita. Olha lá. Então notem que a dureza varia. A cementita, por ter mais carbono, é a microconstituinte, uma microestrutura mais dura. E a menos dura é a ferrita. Então quando nós temos a perlita, que é uma mistura das duas, nós temos uma dureza intermediária. Então notem aqui a microestrutura de um aço ARBL, alta resistência, baixa liga, um aço ARBL, ASTM, aqui tem o grau 50, isso aqui é a classificação dele. Se você for na norma ASTM, você vai ver lá as características, as propriedades mecânicas, o limite de escoamento, o limite de resistência à tração, qual é a composição química, dá para ver tudo isso nas tabelas na norma dessa ASTM A572. E aqui nós temos aqui um aço baixa liga de 0,23% de carbono. Então, um aço com 0,23% de carbono não é um 1020, mas ele tem aí aproximadamente 0,23% de carbono. Então significa que todas as áreas que vocês estão vendo não é preto, mas as áreas mais escuras aqui são as áreas que correspondem então a uma concentração de carbono. As áreas mais claras são as áreas de ferrita. E aqui a gente já vê um aço 1080 lá com 0,8% de carbono. Ele é 100% perlítico, esse aço aqui. Aqui tem ferrita pra caramba e pouquinha perlita. Aqui tem 100% de perlita. Dá pra ver que esse aço aqui é muito mais duro do que esse aço aqui. A dureza desse aço aqui é muito maior do que esse aço aqui. Quanto mais branco a gente enxerga aqui, ó, quanto parte mais clara a gente enxerga, a gente está enxergando ferrita, que tem uma dureza menor. Se a gente enxerga aqui, ó, a gente está enxergando perlita, que tem uma dureza maior, e a gente está falando aqui de um aço 1080, ó, a quantidade de carbono aqui, ó, é bem maior. É visível isso na microestrutura. Então, se a gente enxergar isso, ó, ampliado no microscópio, por exemplo, 200 vezes aqui, 500 vezes, a gente vai enxergar a parte interna do material desse jeito aqui. Então, dá para ver que o tratamento térmico consiste graficamente em um aquecimento, manter essa temperatura durante um certo tempo, aqui ó, manter a temperatura durante um tempo e depois de um tempo fazer o resfriamento. Então, a maneira como se aquece, se mantém na temperatura e faz o resfriamento, vão ser importantíssimos dentro da definição das propriedades mecânicas, dentro da aplicação que se quer para cada tipo de material. Se se pretende aumentar a temperatura, falei besteira,
se pretende se aumentar a dureza, se pretende se diminuir a dureza, dependendo da aplicação, isso vai ser preferível fazer um caso ou outro. O processo é sempre o mesmo: aquecer, manter um tempo, chamado de tempo de encharque, e resfriar. Dependendo da temperatura que se aquece, alteram as estruturas internas dos materiais. Dependendo da temperatura que se aquece, não se altera isso. Então, quando se altera, o material ultrapassou uma temperatura dentro de uma zona chamada de zona crítica, temperatura crítica, onde começa a aparecer uma constituinte mãe de todas, chamada de austenita. A partir dela, se resfria e se obtém diferentes microestruturas. Então, basicamente, a gente já falou tudo isso. Tempo de permanência, o tempo de resfriamento, tempo de aquecimento vão determinar a microestrutura e vão determinar as propriedades dos materiais. Quanto mais alta a temperatura ou mais longo o tempo de aquecimento, maior o tamanho do grão. É uma relação diretamente proporcional. Quanto mais quente, quanto maior o calor, quanto maior a temperatura, maior o tamanho do grão. O aumento da temperatura fornece a energia necessária para o grão crescer durante o recozimento. Então, o grão cresce com uma energia dada pelo calor do tratamento. Vou fazer aqui um intervalinho e a gente já volta falando na terceira parte.